a vida em perigo se envolveu e o medo já tomou teu coração. Os amigos te faltaram, desesperado está. Você não vê saída e nem salvação. Nunca vi um justo desamparado, não, nem a sua descendência mendigar o pão. Meu irmão, o anjo forte, com espada de poder, entra agora em tua casa, com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore, irmão, as mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão, não chore, irmão, Jesus está cuidando de você. Não chore, irmão, não chore, irmão, as mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão, não chore, irmão, Jesus está cuidando de você. Yeah. Tanta dor e amargura no teu viver, quanta gente humilhando faz sofrer. Até quando eu suporto? A pergunta você faz. Nessa hora é tão difícil sentir paz. O que habita sob as asas do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, o anjo forte, com a espada de poder, entra agora em tua casa, com a vitória pra você. Não chore, irmão, não chore, irmão, as mágoas não podem te vencer. Não chore, irmão, não chore, irmão, Jesus está cuidando de você.
Abra sua Bíblia em Isaías, capítulo de número 55. Ó vós todos os que tendes sede, vinde às águas. E vós que não tendes dinheiro, vinde, comprai e comei. Sim, vinde e comprai sem dinheiro e sem preço vinho e leite. Por que gastais o dinheiro naquilo que não é pão, e o produto do vosso trabalho naquilo que não pode satisfazer? Ouvi-me atentamente e comei o que é bom, e a vossa alma se deleite com a gordura. Inclinai os ouvidos e vinde a mim. Ouvi, e a vossa alma viverá. Porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque ele te glorificou. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, e invocai-o enquanto está perto. Deixe o ímpio o seu caminho e o homem maligno os seus pensamentos, e se converta ao Senhor, que se compadecerá dele. Torne para o nosso Deus, porque grandioso é em perdoar. Porque os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos os meus caminhos, diz o Senhor. Porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. O 10, eu gostaria de ler com você para encerrarmos esta leitura, por gentileza. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. Pai querido, neste momento quero te agradecer pela rica palavra que tu nos dás. Que o Senhor possa alimentar a cada um dos teus servos, a cada um dos teus filhos, com aquilo, Senhor, com que certamente tu preparaste para nós, e que pelo poder do teu nome o Senhor venha ricamente falar aos nossos corações. É tudo que te pedimos desde agora e para todo sempre, porque sabemos que o teu compromisso é com a tua palavra aos nossos corações. E a igreja do Senhor diz: amém. Podeis voltar ao vosso assento, queridos. Queridos irmãos, nesta noite eu gostaria de lhes falar sobre a vontade de Deus. Você pode repetir comigo? Qual é o tema da mensagem desta noite? A vontade de Deus. Muitas pessoas estão procurando lugares em que existe grande barulho e grande manifestação para encontrar a vontade de Deus para a sua vida. Existem pessoas que, se souberem, ali existe um irmão que é uma bênção, um profeta, um homem de Deus, eles vão correndo para ali, porque anseiam que este homem, que este servo de Deus, ele venha profetizar para a sua vida, porque as pessoas querem saber qual é a vontade de Deus. Às vezes orando numa igreja, às vezes buscando a Deus em qualquer lugar, as pessoas procuram saber qual é a vontade de Deus. Esse desejo desenfreado, acelerado do ser humano é muito lógico. E nós hoje nos misturamos com a ideia dos povos antigos, que queria saber a vontade de Deus, mas não queria seguir a vontade de Deus. Queridos, eu quero lhes dizer nesta noite, pelo Espírito de Deus, que o processo e a amostra da vontade de Deus não está nos cultos onde existe bastante línguas estranhas e espirituais. Nós amamos, nós somos uma igreja pentecostal, nós recebemos o poder do Espírito Santo, mas a vontade de Deus não está somente no movimento pentecostal.
A vontade de Deus não está só no reteté, que é em movimentos de marcha, de sapatear. Não. A vontade de Deus não está, às vezes, num profeta que vai dizer para você algo que não é Deus que está falando. E você, às vezes, prejudica a sua vida, prejudica a sua profissão, porque a irmã, o irmão, profetizou algo para você. E na realidade, às vezes, não era a vontade de Deus. A vontade de Deus, ela está aqui, na sua palavra. E muitas pessoas correm para a direita e para a esquerda, correm para todos os lugares, mas não correm para a palavra. As pessoas buscam em todo lugar em que se abre uma porta e diz: aqui temos uma igreja, aqui temos um lugar para adorar a Deus. As pessoas entram correndo, porque, meu Deus, eu quero ver o que Deus quer falar comigo. Deus não quer falar contigo, porque Ele já está falando com você toda hora. Abre a palavra que eu quero falar com você. O Espírito Santo está dizendo: abre a palavra que eu quero conversar com você. O diálogo de Deus muitas vezes é interrompido por causa da nossa posição de mente egoísta, que não queremos ouvir Deus e queremos preparar uma mensagem ou preparar às vezes alguém para que nos force a entregar uma mensagem. Se eu chego diante de um profeta, às vezes ele não tem nada para me entregar, mas para ele não sair desacreditado, o que ele vai fazer? Ele vai inventar uma profecia. Você sabia disso? Por que ele vai inventar uma profecia? Porque você acredita nele. E se você sair dali sem uma profecia dele, ele não é profeta. Então ele prefere inventar uma profecia e às vezes fala o que Deus não fala para mexer com a tua vida. E aquilo que ele fala nunca acontece. Por que não acontece? Porque não está pela palavra e ele não está com a vida no altar. Existem várias pessoas que estão profetizando, várias pessoas que estão pregando pelas igrejas, várias pessoas que estão tendo revelações, mas nós temos que ver o histórico da vida dessas pessoas. É um histórico sujo, é um histórico de presente horroroso, é um histórico em que no futuro, sem dúvida, vai se encontrar na lama. E nós, como igreja do Senhor, temos que tomar cuidado com isso, porque nós desprezamos a palavra de Deus para nos encontrarmos com os profetas da terra. E são homens, e sendo homens são falhos. Eu, como pastor desta igreja, eu lhes digo: eu sou um homem e sou um falho. Todos os obreiros nossos desta igreja somos homens e somos falhos. Mas o Senhor, Ele é perfeito. Mas o Senhor, Ele é santo. Mas o Senhor, Ele é poderoso. Mas o Senhor, Ele quer que você ande na vontade dEle. Mas o Senhor, Ele quer que você viva uma vida digna de ser honrado pela própria palavra que Ele diz, pela própria palavra que Ele fala, pela própria palavra que Ele quer te alimentar. E às vezes você, às vezes eu, queremos correr, irmãos, corrermos na vontade de Deus. Enquanto a vontade de Deus está na tua estante, e você corre para lá, corre para cá, vai ali, vai acolá, e não ouve Deus, e a vontade dele está na sua estante. É só puxar a Bíblia, que só sai às vezes nos dias de culto, da estante, e abrir, e você vai encontrar refúgio para a tua alma. Você vai encontrar um segredo para o teu viver. Você vai encontrar fontes de água viva para alimentar o teu espírito. Vai encontrar a fortaleza para o teu corpo e a unção sobre a tua cabeça. Não busque coisas perdidas, fontes amargosas, altares levantados, erigidos para deuses estranhos. E lá, às vezes, está saltitando e glorificando a Deus, mas só que o Deus não é maiúsculo, é minúsculo. E quando sai dali, não é só no Rio de Janeiro, de onde vi também, não é só em São Paulo, é em todo o Brasil, e por que não dizer no mundo inteiro. Muitos preletores, pregadores, homens que se dizem grandes, depois que saem desses altares, entram dentro de motéis, cabarés, e vão se sujar na lama da prostituição, e estão colocando a mão sobre a tua cabeça manchada de lama. Cuidado,
porque Deus está falando com você hoje. A vontade dele é que você viva na palavra dele. A vontade dele é que você viva nesta palavra. É por isso que eu amo a palavra de Deus. Eu poderia hoje estar numa pizzaria, eu poderia hoje estar num restaurante. Hoje é o aniversário de uma das pessoas mais importantes da minha vida, e esta pessoa é meu pai, pastor Manuel Bispo. Um homem que pela misericórdia de Deus me criou dentro dos padrões do Evangelho. Apesar de eu mesmo não ter possibilidade, mas ele sempre creu na minha pessoa e me deu aquela força, aquele apoio. Mas hoje eu tenho um compromisso com Deus aqui. E aí liguei e ele entendeu. Meu pai, feliz aniversário. Infelizmente não posso estar aí para te dar um abraço. Assim que puder, nos encontraremos. Da mesma forma, no meu aniversário, ele estava pregando numa festividade. Ele disse: olha, meu filho, eu não posso estar aí, porque entendemos que Deus, ele é mais importante do que as coisas passageiras desta terra. Somos passageiros, e tenho eu um compromisso com Deus, tem meu pai um compromisso com Deus, e eu gostaria que você tivesse um compromisso com Deus. Eu não estou falando de um compromisso com uma namorada, eu não estou falando de um compromisso com uma pessoa que não é nem vínculo fechado da família. Eu estou falando de um pai que durante mais de 4 décadas me sustentou com seu amor, com seu carinho. E no dia do seu aniversário eu não estou presente, mas eu não estou por amor ao Evangelho do Senhor Deus, porque o Senhor Jesus disse: aquele que abandonar o quê? Pai, mãe, é nessa ocasião. E aí eles sabem que eu tenho o meu ofício, eu sei que ele também tem o mesmo ofício, porque sabemos e conhecemos a vontade de Deus. E é por isso que somos abençoados em dias, porque damos prioridade para Deus. E eu quero iniciar esta palavra dizendo: você tem dado prioridade para Deus? Se não tem, eu gostaria de dizer: Deus quer lhe mostrar nesta noite a sua vontade. Deixe aberta a sua Bíblia em Isaías capítulo 55, e nós vamos passear pela Bíblia, como eu sempre digo, nós vamos passear pela Bíblia. No versículo 3 do capítulo 55, o que nós encontramos? A palavra do Senhor nos diz: inclinai os ouvidos e vinde a mim, ouvi e a vossa alma viverá, porque convosco farei um concerto perpétuo, dando-vos as firmes beneficências de Davi. Vamos abrir com esta mensagem a palavra de Deus em Mateus capítulo 11 e o versículo de número 28. Foi através do pacto do Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário que nós recebemos as mesmas bênçãos da beneficência prometida por Deus à casa de Davi. E hoje nós somos filhos de Deus. Antes éramos ovelhas desgarradas, antes éramos homens encontrados em outros lugares, mas hoje o Senhor nos encontrou e nos aproximou. Ele quer que nos aproximemos dele. Mateus capítulo 11, versículo de número 28. Vinde a mim todo cansado e oprimido, e eu vos aliviarei. Vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. Inclinai os vossos ouvidos e vinde a mim. Não existia a possibilidade de chegarmos diante da presença de Deus, porque de fato o pecado gerado desde Adão até nosso momento de vida foi que nos separou inteiramente de Deus. Somente através de Jesus Cristo é que nós podemos chegar perto de Deus. É somente através de Jesus Cristo que nós chegamos diante da presença de Deus. E quando Jesus esteve na face da terra, o que aconteceu? Ele fez um grande convite: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos. Cansados de quê? Cansados de uma vida, cansado de uma extensão de passos sobre o mundo, tentando acertar, tentando procurar, tentando
tentando sobreviver, oprimido, vivendo-se sobre as opressões desse mundo odierno. Mas Jesus, ele diz: vinde a mim todos vós que estáis cansados e oprimidos, e eu vos aliviarei. No dia em que encontramos Jesus, no dia em que recebemos este convite, a nossa vida ficou melhor. Eu quero dizer para você que neste momento o Senhor está mostrando a sua primeira vontade dele para a tua vida. A primeira vontade de Deus é que você se aproxime dele, e quando isto acontece, quando nós nos aproximamos de Deus, ele retira toda a carga, ele retira toda a opressão, ele retira todo o jugo, ele retira tudo aquilo que está sobre as nossas vidas. Todo o cansaço e opressão sai agora pelo poder de Deus, em o nome do Senhor Jesus. Se você chegasse diante dele, ele te promete e ele vai cumprir para a tua vida. É disto que a nação brasileira está precisando, chegar-se diante de Deus. É disto que cada um de nós estamos precisando, chegarmos diante da presença de Deus a cada dia. Obreiros, irmãos, irmãs, toda a igreja precisa chegar-se diante de Deus. Encontramos às vezes algumas pessoas com problemas na alma, encontramos algumas pessoas com algum problema no seu corpo, e não são gerados por problemas hereditários, e não são gerados por falta de alimentação, ou por ocasião de uma má alimentação, mas porque existe uma opressão sobre suas vidas. Encontraram Cristo, mas não vivem com Cristo, estão perto de Cristo, mas não se aproximaram de Cristo, e hoje procuram a todo vapor a vontade de Deus. Onde está a vontade de Deus? Onde está o desejo de Deus? Ei, querido, a vontade de Deus é esta para você. Se aproxime dele nesta noite. Ele está te convidando: vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim, vinde a mim. E, detalhe, inclinai os vossos ouvidos. Não adianta vir até o Senhor se nós não inclinamos nossos ouvidos. Para que inclinar o ouvido? Espírito Santo, para ouvir a voz de Deus. Tem pessoas que se aproximam de Deus, mas não inclinam o ouvido à voz da vontade de Deus. Inclina o ouvido para a voz do amigo, e inclina o ouvido para a voz da razão, inclina o ouvido para a voz do seu conceito, inclina o ouvido para a voz do seu preconceito, inclina o ouvido para tudo, menos para a voz bendita do Pai. Então nesta noite, eu quero pelo Espírito dizer para você: incline o teu ouvido e venha a Deus nesta noite, porque Ele quer tirar de ti toda a opressão, todo o cansaço, todo o jugo, toda a mágoa, toda a maledicência, todo o pecado, tudo aquilo que foi instaurado na tua vida. O Senhor retira nesta noite, se você se chegar até a presença dEle. Xaramaturi canta lá, barabá, xerecai. Ora maturi canta lá, barabá, turi canta lá. Dissera-nos o Senhor Jesus: quem pode tirar pecado? E eu repito: senão Deus. É Ele quem retira o pecado, é Ele quem retira as portas de legalidade que outrora abrimos para que o inimigo pudesse operar sobre a nossa vida ou contra a nossa vida. Mas Ele destrói a legalidade, se você desejar nessa noite. E como se dá esse processo? É se aproximando dEle. E como é que eu vou me aproximar dEle? É falando com Ele: Senhor, destrói esta porta de legalidade. Eu não aguento mais o cansaço, eu não aguento mais a opressão sobre a minha vida, eu não aguento mais os problemas que estão sobre a minha mente, eu não aguento mais as acusações que estão vindo sobre o meu viver. Mas eu te peço, Espírito de Deus, quebra agora tudo isto pelo poder do teu nome. A vontade de Deus é: Ele quer que nos aproximemos dEle. A vontade de Deus é: Ele deseja que vivamos sempre. A nossa vida aqui, ela é passageira. Você não sabe o dia que o Senhor Deus vai otorgar, bater, carimbar no céu, a partir de hoje,
eu quero meu filho, a minha filha vivendo comigo aqui no paraíso. Nós não sabemos o dia de nossa partida. Existe a previsão neonatal que ensinaram aos nossos pais uma programação aproximada do dia em que nós chegaríamos a nascer. Mas o dia da partida, só Ele é quem sabe. O dia de irmos estar com Ele, somente Ele é quem sabe. Então, Ele nos dá uma oferta que está acima do panorama de visão natural. Ele nos dá uma oferta que está acima de todo conceito humano, científico, histórico. Não existe para ninguém isto, mas para Deus existe. E se chama o conceito da vida eterna. E a vida eterna, ela não é estabelecida de outra forma, senão apenas aceitarmos a pessoa do Senhor Jesus dentro de nós. Mas pastor, somos todos nós servos de Deus. Mas às vezes precisamos, mesmo sendo servos de Deus, aceitar Jesus a todos os momentos dentro do nosso coração e dizer: bem-vindo Jesus, bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Deus Pai, porque eu quero conhecer a tua vontade para viver eternamente. Quando é que eu preciso dizer bem-vindo Jesus? Quando pelos problemas da vida a minha ação extrapola a minha própria natureza e eu começo a agir como outrora antes de conhecer a Cristo Jesus. Eu preciso dar bem-vindo a Cristo para que Ele mude a situação. Eu preciso dar bem-vindo a Cristo quando os meus lábios começam a proferir palavras que não são dignas de um cristão e servo do Senhor que esteja aos pés da cruz para adorá-lo e para o servir. Eu preciso dizer bem-vindo Espírito Santo quando na realidade aos pés da cruz eu não estou e os meus pensamentos começam a fluir e a fulminar, pensamentos errôneos e de pecados que já se passaram da minha vida antiga de um velho homem. Você é nova criatura, você é um novo homem, você é uma nova mulher. Então comece a dizer no teu coração: bem-vindo Espírito Santo, bem-vindo Senhor Jesus. Caramaturi cantalai barabachuri cantaraia. Deus está falando conosco nesta noite. Será que Deus está falando comigo? Será que Deus está falando contigo? Então diga para Ele no teu coração, para ninguém ouvir, mas diga: bem-vindo Espírito Santo dentro do meu ser. Porque é só o Espírito Santo quem pode na realidade julgar o homem e mostrar-lhe o caminho do juízo, da condenação, da morte eterna e da ira vindoura, a ira que há de vir sobre o mundo. Deus, Ele deseja que vivamos sempre. Jeremias, capítulo 32 e o versículo de número 40. Precisamos ver a palavra e a vontade de Deus. E farei com eles um concerto eterno, que não se desviará deles para lhes fazer bem. E porei o meu temor no seu coração, para que nunca se apartem de mim. Oh, aleluia. Eu queria que você nesta noite revelasse a tua mão, se você tem um concerto com Deus, este concerto eterno, que é o sangue de Jesus Cristo sobre a tua vida, e levantasse e glorificasse pelo menos meio minuto, se você puder, dizendo assim: obrigado Jesus por morrer por mim e por me dar, ó Pai, este segredo de vida eterna. Aleluia. Eu tenho hoje comunhão, eu tenho hoje vida, e eu estarei para sempre com o Senhor. O crente se levanta, está junto com Deus. O crente anda na rua, o servo de Deus anda na rua, está junto com Deus. Onde ele pisa, está junto com Deus. Onde ele anda, está junto com Deus. E quando ele partir, acabou? Não, ele vai com Deus. Ele está sempre com Deus. Porque Deus, Ele firmou um concerto que é eterno para as nossas vidas. Também o Senhor, Ele nos elegeu junto a Cristo Jesus. Isaías, capítulo 55
e o versículo de número 4. Eis que eu o dei como testemunha aos povos, como príncipe e governador dos povos. Abra sua Bíblia em Apocalipse, capítulo 1, versículos de número 5 e 6. E da parte de Jesus Cristo, que é a fiel testemunha, o primogênito dos mortos e o príncipe dos reis da terra, aquele que nos ama e em seu sangue nos lavou os nossos pecados e nos fez reis e sacerdotes para Deus, seu Pai. A Ele glória e poder para todo sempre. Amém. Príncipe é o Senhor sobre todas as nações e sobre toda a terra. O Senhor Jesus, Ele há de ser estabelecido, todos o hão de ver como príncipe de todas as nações, príncipes de todos os povos. Mas eu quero lhe dizer, através do seu sangue já uma vez derramado no Calvário, nós fomos eleitos por Deus, sacerdote do seu reino. E neste momento, querido, eu quero lhe dizer que o nome do Senhor Jesus, Ele está sobre as nossas vidas para nos abençoar. O nome do Senhor Jesus, Ele nos fez reis e sacerdotes para Deus e seu Pai, e a Ele glória e poder para todo o sempre. Nós não podemos nos alegrar com isto apenas e deixar que essa alegria venha nos trazer uma glorificação interior, ou seja, trazer a glória para o nosso interior. Mas esta alegria, ela deve ser ao expoente, forte o bastante para dirigir a glória para o nosso Deus, porque toda a glória e toda a honra e todo louvor é do nosso Deus. Se você fosse olhar para a tua vida, se você fizesse as contas sem Jesus, dos problemas que você tinha na tua natureza outrora, sem conhecer a Cristo Jesus, hoje você poderia finalizar, totalizar, solucionar as contas da tua vida, como já estaria sepultado, já teria morrido, já estaria preso, já estaria com a vida totalmente arruinada. Mas Jesus, Ele fez diferente. E se Jesus fez diferente na tua vida, meu irmão, minha irmã, ninguém pode escrever alguma coisa diferente na tua história, porque Jesus, Ele já escreveu diferente na tua vida. Jesus, Ele já escreveu diferente na tua história. Jesus, Ele já escreveu diferente no teu viver. E agora, o que te acusava, não acusa mais, porque é diferente. Existem pessoas que eram salteadores, hoje estão louvando e glorificando a Deus. Existem aqui homens que estavam antes pelo poder do álcool, pelo poder do vício, das drogas, pelo poder da prostituição, mas que o Senhor lavou com seu sangue. E quando Ele lava com seu sangue, quando sai de dentro desse recipiente maravilhoso, que é o sangue do seu maravilhoso Filho, Jesus Cristo, você já sai limpo, novo, lindo, um rei, um sacerdote, para a glória e exultação do Senhor. Ei, você é uma rainha do Senhor, você é uma sacerdotisa do Senhor. Não deixe o inimigo, não deixe o mensageiro do diabo soprar sobre os seus ouvidos algo diferente, porque Jesus, Ele já escreveu uma história diferente sobre a vontade de Deus na tua vida nessa noite. E Ele está apenas mostrando para você o que talvez você ainda não tivesse concebido no teu coração, que Jesus já mudou a tua história. Não precisa você ficar procurando saber qual é a vontade de Deus, porque a sua vontade está na palavra, e você precisa apenas comer esta palavra para conhecer mais a sua vontade. Qual é a vontade de Deus? Eu preciso conhecer a vontade de Deus. E a vontade dele agora é que você reconheça de onde Ele te tirou. Tem muitas pessoas
que poderiam dizer: mas eu nunca fiz mal a ninguém, nunca tive problema nenhum com ninguém. Que bom, mesmo assim, Jesus te lavou com seu sangue. Você apenas deve agora dizer no teu coração, na tua alma, no teu interior: oh meu Deus, obrigado. Eu não sabia que eu era um rei, eu não sabia que eu era um sacerdote. Às vezes eu fico chutando lata na rua por causa de coisas pequenas, por causa de coisas tão banais, mas eu não sabia que eu era rei. Eu era um sacerdote teu, era um príncipe teu, do teu reino, e que tu me estabeleceste limpo, novo e cheio da tua graça. Dê glória, dê aleluia. Não deixe de fazer a vontade de Deus. Olha a mudança que Ele fez na tua vida, olha a mudança que Ele fez no teu coração, olha a mudança que Ele fez na tua família, olha a mudança que Ele fez, os livramentos que Ele te deu. Tudo isso faz parte da vontade de Deus sobre você, quando você aceitou ser servo dEle, ser filho dEle, ser, aleluia, ungido por Ele. São promessas dEle para cada um de nós. Eis que chamarás a uma nação que não conhece, e uma nação que nunca te conheceu correrá para ti, por amor do Senhor teu Deus e do Santo de Israel, porque Ele te glorificou. Através de Cristo, o Pai nos aproximou de suas promessas. Através de Cristo, nós nos aproximamos da promessa que Deus antes houvera feito. A quem? Ao povo de Israel. Mas agora não é só o povo de Israel que tem a alegria de viver essas promessas. Todos nós podemos vivê-la, vivenciá-la. Então, abra sua Bíblia em Efésios, capítulo de número 2, e nós vamos ler Efésios, capítulo 2, versículos de 11 a 13. Portanto, lembrai-vos de que vós, noutro tempo, éreis gentios na carne, e chamados incircuncisão, pelo que na carne se chamam circuncisão feita pela mão dos homens, que naquele tempo estáveis sem Cristo, separado da comunidade de Israel, e estranho aos concertos da promessa, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Mas agora em Cristo Jesus, vós, que antes estáveis longe, já pelo sangue de Cristo chegaste perto. Quem está perto, diga amém. Esta é a promessa. Éramos incircuncisos, éramos de longe. A circuncisão, ela viera para um pacto. Toda a descendência de Abraão, ela fez um pacto com Deus a partir de Abraão, e todo menino que nascia tinha que cortar o seu prepúcio. A isto era o nome circuncisão. E crescendo aos milhares e aos milhares, todo o povo de Israel tinha a mão de Deus ao seu lado, porque estava sob o pacto que Deus havia feito com Abraão. Esse pacto era o pacto da circuncisão. Em sequência, nós como gentios, ou seja, como não pertencíamos à nação de Israel, não estávamos dentro dos conceitos da cultura judaica, mas o nosso Deus, Ele nos aproximou através de Jesus Cristo, quando Ele morreu na cruz. Foi abolida a circuncisão, e agora, para nos chegarmos a Deus, a circuncisão que precisamos fazer não é mais na carne, e sim no coração. Muitas pessoas não têm ainda circuncidado o seu coração, cortar o seu coração, ou seja, abrir, rasgar o seu coração, para que Jesus possa entrar. E quando de fato Jesus entra, a diferença existe. E quando de fato Jesus entra e habita, existe uma nova vida. E nós estamos então agora, todos, tanto nós quanto o povo de Israel, o povo de Israel e cada um de nós, oh aleluia, gozamos das mesmas promessas dadas por Deus ao seu povo.
E saber que estamos perto de Deus é reconhecermos que Ele tem vontades. E sabendo que Ele tem vontades, inclinando nossos ouvidos a Ele, nós podemos ouvi-lo e dizer: Senhor, eu vou praticar, eu vou fazer, eu vou seguir a tua vontade. E agora eu vou rasgar o meu coração e pedir mais uma vez: entra dentro do meu coração. E no dia em que aceitamos Jesus, nossa vida certamente mudou. Eu, apesar de ter nascido no Evangelho, um dia eu quis me render, porque filho de crente não é crente. E eu me rendi ao Evangelho e falei: Jesus, a partir de hoje eu quero lhe aceitar como meu único e suficiente Salvador. E quando eu tornei isso público, a minha vida se encheu de alegria. Mas é uma alegria que não tem na substância terrena, é uma alegria que não tem na substância natural da vida, é uma alegria que flui do teu interior, porque Jesus diz que aquele que vai até Ele, do seu interior jorra fonte de água viva, que correm e jorram para a vida e uma vida eterna. E é essa fonte que corre até hoje dentro do meu interior. Se corre dentro do teu interior, dá pelo menos um glória, um aleluia, e agradeça a Deus pelas maravilhas. Queridos, estas são as vontades de Deus, que Deus quer que nós venhamos conhecer, que Deus quer que nós venhamos passo a passo estar reconhecendo as suas vontades sobre a nossa vida. E muitas pessoas estão enganadas, procurando matérias, procurando riqueza, procurando fortuna. Nós ministramos sobre a vida financeira sem problemas nenhum, porque o nosso Deus, como diz em Ageu capítulo 2 e o versículo de número 8, Ele é o dono do ouro e da prata. O nosso Deus, Ele pode fazer acontecer coisas preciosíssimas na sua vida financeira, e nós cremos. Mas eu creio em Deus, nós cremos em Deus, depositamos em Deus esta confiança. Mas muitas pessoas correm para a vida financeira abençoada e ficam desesperados, e querem isto e querem aquilo, e deixam de querer quem é o doador de todas as bênçãos. Não corra atrás de bênção, corra atrás do dono da bênção, que se chama o Senhor Deus, o grande El Shaddai. Ele é o Deus Todo-Poderoso, e Ele disse para Abraão: Abraão, anda na minha presença e ser perfeito, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. Gênesis capítulo 17, o versículo 1. Este é o Deus que é poderoso, meu irmão. Este é o Deus que é poderoso, minha irmã. Ele quer que andemos na presença dEle perfeitamente. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Versículo de número 6 do capítulo de número 55. Buscai ao Senhor enquanto se pode, invocai-o enquanto Ele está. Abra sua Bíblia em Daniel capítulo 9 e o versículo 3, e outro irmão em Mateus capítulo 7 e o versículo de número 7. Nós encontramos que para buscar a Deus, invocar ao Senhor, nós temos que invocar com inteligência e com sabedoria. Daniel capítulo 9 e o versículo de número 3. Quem achou? E eu dirigi o meu rosto ao Senhor Deus para buscar com o coração, e rogos de jejum e pano de saco e cinza. Ele buscou a Deus como? Com o coração. Mais o que? E rogos e jejum e pano de saco e cinza. Então ele buscou a Deus com o seu coração, com a sua alma. Às vezes nós vimos algumas orações que são verdadeiros cafezinhos. Dobrou os seus joelhos, já levanta. É a oração cafezinho. Orar com a alma, querido, é você se deleitar na presença de Deus, é você se encontrar e esperar, dialogar com Deus, falar com Deus, não com palavras difíceis, que Ele não precisa disso, porque na realidade Ele conhece o nosso interior, Ele conhece a nossa necessidade. Entre o homem mais sábio e o homem mais indouto deste mundo, Ele sabe todas as dificuldades, e Ele pode fazer alçar aos mais altos degraus, porque Ele é Deus. Então você chegue-se diante dEle e converse com Ele, como que você estaria conversando com a sua vizinha.
estaria conversando com o seu amigo, mas fale com o coração, com rogo, ou seja, rogar a Ele, crer somente nele. Aqui na consagração, pregando, nós falamos sobre essa questão. Existem pessoas que depositam sua confiança na sua própria fé, mas não é para fazermos isto. Nós temos que depositar nossa confiança em Deus, e através da fé nós iremos receber a nossa vitória. Amém? Então, buscar ao Senhor com sabedoria e com oração. Mateus capítulo 7 e o versículo de número 7. Pedi e dar-se-vos-á, buscai e encontrarei, batei e abri-se-vos-á. Porque aquele que pede recebe, e o que busca encontra, e ao que bate abrir-se-lhe-á. Então, o processo da oração está em pedir. E quem pede, o que é que vai acontecer? Ele vai receber. Quem bate, o que vai acontecer? Vai se abrir. E quem busca, vai encontrar. Você perdeu uma carteira, você vai dar uma olhada assim: cadê minha carteira? E não achou, vai embora? Sim ou não? Não. Então, orar buscando não é isto. Orar buscando, eu tenho que averiguar, periciar todos os locais onde estive, onde estou, e por onde eu poderia provavelmente deixar aquele objeto, para procurar. E quando eu procurar, na realidade eu vou achar. Existem pessoas que oram sem busca, e aí oram só uma vez, ou oram desanima. Querido, você tem que se colocar na posição de uma pessoa que na realidade sente a necessidade e está pedindo a Deus: Deus, eu quero receber a minha vitória. Senhor, eu não acredito em outra palavra contrária, porque a tua palavra me disse que se eu pedir, eu vou receber. Se eu bater, eu vou, ó Pai, ver a porta se abrindo, e se eu procurar, eu vou achar. Então, Senhor, me dê a minha vitória, me ensina o caminho da minha vitória. E muitas vezes nós procuramos a vitória, mas não pedimos ao Senhor o caminho da vitória. Querido, se você vai buscar alguma coisa, você tem um caminho. E se você tem um caminho, você tem que pedir ao Senhor: Senhor, ilumina meu pensamento, ilumina minha mente, para que eu possa encontrar o caminho correto, e que o Senhor me mostre, Pai, aleluia, como é que eu vou conseguir adquirir esse bem, como irei adquirir, ó Pai, essa oportunidade, pelo poder do teu nome. Ó, um exemplo disso: se houver alguém aqui que quiser ser um dentista, não vai colocar a Bíblia debaixo do braço, abrir um consultório e colocar lá: Clínica Odontológica Dr. Maxwell. Quem for lá, porque eu só vou extrair, e as pessoas vão fazer o quê? Eu sair todo mundo lá dolorido, não é assim? Porque existe um processo, existe um caminho. Você tem que se dar a esse caminho de preparar, de buscar. Tem que entrar numa faculdade, tem que estudar, tem que aprender os conceitos, os rudimentos da profissão, e assim por diante. Todas as pessoas que têm uma profissão com um nível alto, essas pessoas, elas se esmeraram, estudaram, procuraram saber, procuraram conhecer. E no caminho do Senhor não é diferente. Ele disse em Oséias que o meu povo erra por não conhecer, e para conhecer nós temos que buscar. Buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto ele está. Eu devo invocar a Deus como o povo de Israel estando cativo dentro do Egito. Eu devo invocar a Deus como Ezequias na hora da sua morte. O profeta vem e profetiza: você vai morrer. E aí ele fala: eu não vou morrer, eu vou orar. E quando ele vai orar, ele fala: Senhor, olha o que eu fiz, olha como eu estou, olha o que eu fiz na tua obra, fiz na tua casa, eu sou um rei, Senhor meu Deus, eu sou temente a ti, eu sou teu servo. E aí Deus diz ao profeta: vai lá, volta lá, e diz para ele que eu estou dando mais 15 anos de vida para ele, porque ele não viu tudo perdido, ele foi buscar. Busque diante de Deus. Vamos ver essas histórias? Êxodo 3:7. E disse o Senhor: tenho visto atentamente a aflição do meu povo que está no Egito, tendo ouvido o seu clamor por causa dos seus exatores,
porque conheci as suas dores. Deus, ele ouviu o clamor do povo de Israel. O que o povo pedia? Senhor, liberta-nos. Senhor, nos tire daqui. Senhor, nos livre. Senhor, envia alguém para nos tirar daqui. Mostra-nos o caminho da salvação, da solução. Mostra-nos o caminho, Senhor, para nos tirar deste lugar. Senhor, não aguentamos mais esse jugo sobre nossas vidas. E Deus enviou quem? Moisés. Ele ouviu a oração do seu povo. Agora, Isaías 38, versículo 2. 38, versículo 2 e 3. Então virou Ezequias o rosto para a parede e orou ao Senhor. E disse: ai, Senhor, lembra-te, peço-te, de que andei diante de ti em verdade e com o coração perfeito, e fiz o que era reto aos seus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. E no momento em que Ezequias, ele vai chorar diante de Deus, Deus lhe dá, acrescentando a sua vida mais 15 anos, porque de fato ele já estava para morrer. Meu irmão, o que eu quero dizer com isto? A parede é um lugar da oração, e o Espírito Santo quer lhe mostrar que às vezes você pensa que não tem mais solução em nada e para nada na sua vida, mas eu quero lhe dizer em nome do Senhor Jesus, não existe outra porta a não ser clamar ao Senhor teu Deus. Amém? Então vamos clamar em nome do Senhor Jesus. Agora vamos voltar para encerrar Isaías capítulo 55 e o versículo de número 10. E nós encerramos nesta noite dizendo a vontade de Deus. E eu gostaria de ler 9 e 10 com toda a igreja, por gentileza. 9 e 10. Isaías 55, que foi a nossa leitura inicial, versículos 9 e 10. Que nos diz assim: porque assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. Porque assim como descem a chuva e a neve dos céus, e para lá não tornam, mas regam a terra e a fazem produzir e brotar, e dar semente ao semeador e pão ao que come. 11, vamos incluir o 11. Assim será a palavra que sair da minha boca, ela não voltará para mim vazia, antes fará o que me apraz e prosperará naquilo para que a enviei. Nós lemos na leitura oficial Jó, capítulo de número 42, e no versículo de número 2 diz Jó: bem sei eu que tudo podes e que nenhum dos teus pensamentos podem ser impedidos. Deus, quando chegou para visitar a Abraão, ele lhe prometeu a Sara e a Abraão o quê? Um filho. Porém, sua incompatibilidade de poder gerar, e Deus lhe deu a possibilidade, porque os pensamentos de Deus são mais altos do que o do homem. Deus, quando quis fazer todas aquelas guerras dentro de Israel, ou através de Israel, para melhor dizer, e dando vitória ao seu povo, o povo poderia olhar o contingente inimigo, era muitas vezes maior do que eles, mas Deus lhes deu, porque os caminhos de Deus não são os nossos caminhos. O nosso Deus, Ele fez coisas incríveis que nós até hoje ficamos boquiabertos. Quando o povo de Israel, olhando para um lado, só tinha montanha, olhando para trás, só tinha o povo de Faraó, vindo ao seu encontro, e olhando para frente um grande mar, e aí Deus, ele diz: ei, os meus pensamentos são maiores dos que os teus. É o que ele perguntou para Jó: Jó, onde tu estavas quando eu encerrei o mar, não deixando o mar transbordar, não deixando o mar vir para a terra? Você já pensou? Mas Deus, ele tem conhecimento sobre tudo, ele tem ciência sobre tudo, ele nivela as águas do mar, é ele quem faz todo o processo acontecer. Então ele sopra com o sopro de sua boca, e a palavra que sai de sua boca, ela vai acontecer, ela vai prosperar, porque Deus não é filho do homem, nem homem para que minta. Ele é Deus, e ele diz: eu velo pela minha palavra. Qual é a vontade de Deus? A vontade de Deus é velar a palavra dele sobre a tua vida.
A palavra de Deus é prosperar a palavra dele, as promessas dele sobre a tua vida. Quais são as promessas de Deus sobre a tua vida? Você se lembra? Então fique de pé, que eu quero nesta noite que você agarre as promessas de Deus com fé, com alegria, porque as promessas dele hão de prosperar sobre a tua vida. As promessas de Deus, elas vêm como chuva, e como chuva ela faz brotar a semente. Como chuva ela dá semente ao semeador. Como chuva ela vem, faz esta semente gerar, e gerando esta semente, a semente chega a produzir seu fruto, e produzindo seu fruto, o semeador agora pode colher do trigo para fazer o pão. Eu quero lhe dizer nesta noite, ministrar sobre a tua vida, que as mãos do Senhor estão sobre as tuas, a voz do Senhor está sobre a tua vida, e Ele diz assim para você: eu vou prosperar as minhas palavras. Prosperar quer dizer, eu vou fazer acontecer as minhas palavras. Ele diz: eu vou fazer acontecer as minhas promessas sobre a tua vida. E se você crer, receba nesta noite, em nome de Jesus. Pai querido, pelo poder do teu Espírito Santo, eu quero pedir ao Senhor que o Senhor venha com a tua mão forte, o Senhor venha com a tua mão poderosa e venha encher, ó Pai, este lugar de lembranças, de promessas que tu fizeste às nossas vidas, e que estas promessas, ó Pai, possam ser, de acordo com a tua vontade, prosperadas. Venha, Senhor meu Deus, ser acionadas e acontecendo, e venha acontecer dentro de nossas vidas, porque o Senhor vela pela tua palavra, assim como o Senhor disse a Jeremias. Ó Senhor, nesta noite que o Senhor venha remir os nossos corações, e que nesta remissão, Senhor, toda a incredulidade seja jogada como lixo para fora. Jogue agora para fora, e que nós possamos, pela fé, confiarmos em Ti, pela fé, confiarmos na Tua promessa, e em Teu nome eu possa dizer, pelo Teu Espírito, que as Tuas promessas estão prosperando sobre as nossas vidas. Pelo Espírito de Deus, igreja, eu vos digo que a partir de hoje, as promessas de Deus, elas estão prosperando sobre as vossas vidas. E a igreja do Senhor